Fala galera, vamos falar agora um pouquinho sobre a Eternit SA, que é negociado sobre o código Ether3, né? Vamos falar especificamente sobre o último balanço dela, que é o anual aí, né? De 2020. Mas antes de começar, aqueles avisos importantes aí de sempre, pra você que tá chegando agora, caiu de gaiata e tá meio perdido, né? Eu sempre recomendo minha playlist, Como se tornar um Investlovers, do Zero Investidor aí, que ela traz desde para quem tá chegando agora nesse mundo de investimento, perdido aí, né? Não sabe muito como começar, desde como sair do zero até fazer um planejamento financeiro, formar sua carteira de investimentos aí, né? E se você assim decidir, se sentir confortável, investir em ações e ou FIIs aí, né? Que é até onde a gente chegou aí, né? E também sempre recomendo o meu Instagram, invest.lovers. Lá também eu trago no mesmo sentido, trago algumas dicas de finanças pessoais, investimentos, trago o card das empresas e FIIs que eu analiso aqui, também tem um card lá com mais alguns dados complementares. Sempre faço stories com as principais notícias aí do mercado, né? Chamo atenção por algum ponto. Então se você quiser me seguir lá, você vai ter um grande suporte também nesse sentido. E por fim, não menos importante, tem meu podcast aí junto com meu amigo Rafael, o Incast Lovers, que está nas principais plataformas aí. Você pode seguir. E lá a gente fala também sobre inteligência emocional, que é a expertise aí do Rafa, né? E inteligência financeira, as duas são muito importantes para você que gosta, que está nesse mundo de investimentos aí, né? E tudo mais que o certo, os assuntos do momento. E lá a gente desenvolve com bem mais calma, né? Também porque o formato do podcast auxilia os assuntos que são aqui debatidos, aquela playlist que eu trouxe inicialmente, a gente desenvolveu ao longo de temporadas, então vale a pena você seguir. Por último, não menos importante, agora falando especificamente sobre esse vídeo não é uma recomendação de investimento e também não é uma torcida para o sucesso ou insucesso da empresa ou suas cotações, tá? Como eu sempre falo, a gente tenta fazer do máximo de empresas e agora de FIIs, fazer a análise o mais parametrizada possível, né, dentro da especificidade de cada ativo, e tenta sempre fazer parametrizado para que você possa tomar conhecimento dos ativos, ver os principais dados dele, comparar com os demais, né, que são do mesmo setor ou da mesma classe de ativo, e você daí persina chegar à conclusão do que é melhor para você dentro do seu perfil, né, de risco, perfil de investidor, né, e formar a sua carteira de investimento, certinho? Agora falando especificamente da Eternit, ela é do setor de produtos de construção, aí, né? Ela tem vários produtos de construção. O último setor que ela entrou foi de materiais sanitários em 2012, mas ela também produz materiais de acabamento para o telhado e trabalha em várias áreas de produtos de construção. Uma observação importante, a Eternit está em recuperação judicial, então aí já é acende um alarme já desde o início de que ela é uma empresa praticamente de turnaround aí, né? Então você tem que analisá-la com muito mais cuidado, né, do que uma empresa normal, que nem eu sempre falo, sempre divido em 3 categorias aí, né? As que são problema desde o começo, sempre apresentam prejuízos constantes, né? Outro lado, as que são redondinhas, lucros constantes, tudo positivo, tudo legal, e tem esse meio termo aí, né? A Eternit, como eu falo, ela já tá no meio termo para os prejuízos, né? Por ter apresentado prejuízos assim nos últimos anos. Mas daí é uma empresa sempre mais complicada a análise e eu não recomendo muito para o investidor iniciante, né? Mas se você estiver confortável, como a gente fala, não recomendo, eu não faço recomendação, mas se você estiver mais confortável, saiba que ela tem uma análise mais demorada, né? E não se esgota nesse vídeo, como nenhuma empresa se esgota nesse vídeo, né? Ela está listada no segmento do novo mercado, né? Que é o mais alto nível de governança. Ela não tem participação do governo, é 100% privada, tag along de 100%, ou seja, se você for portador do ticker lá Ether3, né, e o controlador vender o controle dela, você, como portador desse ticker, tem os mesmos direitos ali, né, de acesso ao mesmo valor da oferta que o controlador recebeu e aceitou. Ela tem um free float de 61%, e é interessante chamar atenção que esse free float seria um pouquinho maior se não tivesse 2 pessoas físicas muito famosas no mundo dos investimentos, aí, principalmente aqui no Brasil, né, que é o seu Luiz Barsi Filho, o maior investidor pessoa física do país, né, Warren Buffett do Piniquim aí, que tem 10% da empresa, e o segundo, ou um dos maiores investidores pessoas físicas também do país, e bem conhecido, que é o seu Lírio Parisotto, que tem 8% da empresa também, né. Aí ele, através do fundo, né, que gere o seu patrimônio, que é a geração LPAR, não é tanto pessoa física. Mas é legal chamar a atenção que 2 dos mais, eu acredito que sejam os 2 investidores pessoa física mais famosos do país, têm participação na Eternit, não que isso seja uma coisa boa ou má, é só uma coisa legal aí dessa empresa, né? Ela apresentou, e até também pensar que eles
iniciaram essa participação há muito tempo. Então o cenário que eles iniciaram essa participação não é o mesmo que hoje. Então isso não deve sozinho, né, servir para que você invista nessa empresa, né? Retomando negócios diários aí, ela apresentou 6.500 negócios diários na última semana. É uma empresa que sempre está na mídia, sempre badalada, não sei até que ponto isso é bom ou ruim, mas em questão de liquidez, né, que está sendo avaliada agora, ela é tranquila para que o minoritário possa abrir, manter ou encerrar a posição aí, né? Falando especificamente sobre o balanço dela agora, é a receita líquida dela. Bom, a receita líquida começou aí de 2010 a 2014 no cenário ascendente, estabilizou em 2015, a partir de 2015 a coisa começou a dar uma degringoladinha aí, né? Em queda livre ali até a mínima ali de 2019 na década, sempre reforçando. Você pode ver que 2015 2019 quase caiu pela metade aí, em termos brutos aí, né? Já estava se aproximando do 1 bilhão ali, caiu para menos de 600 milhões, quase 500. E após o processo de estruturação aí proposto pela recuperação judicial, em 2020 aí ela começou a retomada aí, né, dos resultados. Você pode ver que o operacional já indica antes aí, né, que a coisa estava piorando. Apesar de 2020 ser o máximo da década, ter atingido o maior operacional da década aí, né? Você vê que a coisa não foi mil maravilhas nessa década. Ela já estava titubeando até 2012, de 2012 em diante só foi caindo, até que virou em 2017, 2019 e 2018 com operacional já negativo. Esse operacional volta a ser positivo em 2019, já durante o processo de recuperação judicial, né? E apresentando dados consistentes mesmo só agora em 2020, quando ela encerrou definitivamente o seu processo de estruturação, né, e começou a tocar a empresa para frente. O resultado financeiro no mesmo sentido, ficou negativo em todo o período 2015 até 2018. 2019 já apresentou uma recuperação mais robusta aí, né? Quando nas receitas financeiras vis-a-vis as despesas aí já começou a ser superavitária, reforçando, né, o operacional dela, que também começou a se recuperar. Aí não tem como, o lucro líquido dela começou aquela famosa recuperação em V, né? Muito falada aí principalmente recentemente. Então aqui vinha caindo, até 2017 foi o fundo do poço aí, né? Pelo menos no momento. Aí começou a recuperar em 2019, mas com prejuízo bem robusto ainda, 2018. 2019, 2020, ela melhorou bastante. Aí, como a gente sempre fala, quem gosta da análise fundamentalista aí, esse é o cerne da análise fundamentalista, esse gráfico aí, né? Lucro, cotação. E aquela máxima que nunca foge, né? No longo prazo, a cotação sempre segue o lucro e na Eternit não é diferente, como vocês podem ver pelo gráfico aí, né? Bom, a margem líquida dela era muito boa até 2015, muito boa mesmo, você pode falar tranquilo, na casa dos 10% aí tranquilo, até denotava uma certa vantagem competitiva aí dentro do setor dela. A partir de 2015 ela começou a se comprimir e já virou rapidamente em 2016, 2017, 2018. Fundo do poço, como a gente já falou, 2017 aí, né? Pior margem de todas, principalmente devido ao substancial prejuízo que ela apresentou no ano aí, né? Ela foi retomando seguindo lá o lucro, né? A retomada do lucro. 2020 foi o ano mais consistente, com sua margem com maior vantagem na margem, né? O patrimônio líquido dela seguindo o mesmo parâmetro do degringolamento e recuperação, né? 2017 caída substancial, que foi a reestruturação, a grande eliminação de ativos. 2018 mesmo sentido. 2019 ele quase zerou, ou seja, os bens e direitos estavam iguais às obrigações aí, zerando o patrimônio dos acionistas, né? E agora com o processo de recuperação voltou a ter lucro, volta a somar lá na rúbrica lucros acumulados, volta a ter patrimônio líquido, né? Aí o ROI fica muito prejudicado por 2018, 2019, o gráfico aí, né, fica bastante distorcido. 2018 pelo grande prejuízo líquido e patrimônio líquido quase zerado, então fica bem negativo. Aí 2019 ele engana, porque parece que está bem alto, mas na verdade é só os dois negativos lá, né? Patrimônio líquido pequeno e negativo, com um grande prejuízo, não tão grande quanto 2018, mas ainda grande, perante esse patrimônio, então gera essa distorção, mas ainda é negatividade do ROI. Só em 2020 que ela começa a apresentar um ROI dentro dos parâmetros aceitáveis, né? Aí o caixa é mais um sinal dessa recuperação e reestruturação da empresa. Vocês lembram que ela, no patrimônio líquido, vamos voltar aqui, ó, que ela se desmobilizou bastante, se reestruturou totalmente, aí fez o caixa para 2020 aí, reforçou bastante esse caixa. Com a reestruturação, quitou bastante as dívidas aí. Aí o cenário aqui é a dívida líquida. Como eu sempre falo, se chegou aqui, a dívida líquida está negativa, ou seja, tem mais caixa do que dívida.
não tem mais o que analisar, né? Então, vocês podem ver aí que ela tinha uma dívida líquida bem alta aí em 2015, 2016, 2017, 2018. Daí, a partir de 2018, o processo de reestruturação veio bem forte. Como eu falei lá, se reestruturou, se desfez de grande parte do patrimônio líquido ali, por sua vez reforçou o caixa, cuidou da dívida, a dívida líquida se equalizou. Como eu já falei nessa apresentação e sempre falo, dívida líquida negativa, por mim a análise da dívida se encerra aqui, né? Mas vamos avançar, e o DBPL, mesma questão lá, 2018, 2019, bem distorcido. Primeiro pelo grande prejuízo de 2018, 2019 pelo patrimônio líquido levemente negativo. Mas no DB/EBIT, você pode ver ali que está abaixo de 2 em 2020, então bem tranquilo sua dívida. Sua dívida já é bem tranquila pela dívida líquida, né? A gente pode ver que é bem tranquilo, não tem muito o que comentar. Bom, acho que era isso os dados gerais. Como eu falei no início, torna a falar agora no final. A Eternit é uma empresa de recuperação judicial, então você que se desejar ou não ser acionista dela, acho que não deve considerar só os últimos resultados. Faça uma grande análise, tem que estudar, não tem como, o seu projeto de recuperação judicial. Quando a empresa está em recuperação judicial, ela tem uma legislação própria. Então, como eu falei, é uma empresa muito complicada. Não recomendo assim, eu recomendo que o analista iniciante tome muito cuidado por esse tipo de empresa, e se resolver se expor, que estude bastante, né? Não se paute claramente só por isso aqui, que é uma exposição bem superficial dos dados, né? Então acho que é isso. Quem chegou até aqui gostou, marque aquele amigo ou familiar que você deseja que se torne investidor, né? Comenta deixando sua opinião ou dúvida aí. O que você achou da Eternit aí? Qual empresa você gostaria de ver por aqui? Curta, compartilha aí, ajude a difundir educação financeira. E como eu sempre peço, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal no YouTube e seguir meu perfil no Instagram lá e acompanhando as próximas análises. É isso aí, um abração a todos!